Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável, aquele encontro no sábado à tarde, uma vez na semana que a gente para a vida para falar de saúde. E saúde, gente, vocês já sabem, é a nossa base. Não importa se é financeira, se é mental, se é física, a gente precisa ter esse olhar para a nossa saúde. Hoje eu estou com um casal muito especial, amigos de longa data, profissionais de muito gabarito na área em que eles resolveram exercer a profissão, a doutora Clarissa Bergman e o doutor Júlio Bergman, médico, biomédica, fisioterapeuta, tanta coisa, né? Muito obrigada, sejam bem-vindos aqui ao Pausa Saudável, eu fico muito feliz, inclusive, gente, não é a primeira vez, só que eu era de outro jeito, outro cabelo, outro, né? Era muito diferente. Obviamente, não sabia falar o que eu sei falar hoje, e eu tô muito grata por vocês estarem aqui. A gente vai falar sobre cabelos. Sim, cabelos. Muito prazer estar aqui. Ai, coisa boa, né? Muito. Obrigada de verdade por terem vindo novamente aqui ao Pausa Saudável, nessa nova fase. Muita honra. Obrigado Agradeço pelo convite. Obrigado. Clay e Júlio, vamos começar para conhecer vocês, né? O intuito aqui do programa é nos conectarmos com os entrevistados. Conta um pouquinho, assim, a trajetória profissional, quem são, né? Pessoas, a Clarissa e o Júlio têm uma vida. Conta um pouquinho pra gente, quem quer começar. Como vocês se conheceram, né? Eu gosto da parte romântica. Ah, que legal. Então tá, acho que eu posso falar. Sim, Meu nome claro. é Júlio Bergman, eu sou casado com a Clarissa, pai do Guilherme, da Laura e da Júlia, Guilherme com 18 anos, Laura e a Júlia com 16 anos. Eu me formei na URGS e quando eu estava na residência médica em cirurgia geral, eu passei um mês no hospital de pronto-socorro. E aí no hospital de pronto-socorro eu conheci a minha esposa, Clarissa. Um mês só? E eu, no HP, são 2 anos de residência. Sim, E um mês inteiro é no hospital de pronto-socorro. E nesse mês eu encontrei a Clarissa, Olha nos só. conhecemos, começamos a namorar e hoje estamos 21 anos casados, 21 com 3 anos. filhos. É um homem de sorte, né? Porque muito. tu é gato, amiga. Tu é gata. Obrigada. E aí tu conheceu o maridão lá. Conhecemos, aí eu me formei. Ele também já tinha terminado a residência. A gente abriu a Clínica Bergman em 2005, né? Isso, dezembro de 2005. Trajetória aí já, né? E a tua formação lá nessa época era fisioterapia? Eu estava fazendo estágio final de fisioterapia no pronto-socorro. Sim. E aí depois eu fiz a biomedicina, fiz 2 pós, mestrado, Hoje tua especialidade é com cabelos, né? tricologia e pele. Tá, tem que explicar para as pessoas o que é tricologia. Né? Sim, porque eu falei Sim. cabelos, mas é toda uma especialização, uma área muito profunda, Sim, né? sim, a gente se torna especialista, né, em tricologia. Tricologia a gente estuda toda a parte do cabelo, doenças, né, do couro cabeludo, quedas de cabelo, alopecias. Estudamos muito isso e tratamos isso. Entendi. É uma área muito rica hoje. Mas hoje a Clínica Bergman, ela amplia, né? Ela tem outras áreas, mas também voltada para a estética. Fala um pouquinho assim do negócio de vocês. Eu, depois de formar em cirurgia geral, fiz pós em estética, em tricologia, na parte de nutrição também. E hoje a clínica, ela tem a parte capilar muito forte, mas a gente tem toda a parte de estética, harmonização facial, preenchimentos. Nós temos laser de depilação, remoção de tatuagem. A gente trabalha muito fungo de unha, que é um laser específico para tratar fungo de unha. Então toda essa parte estética, e a gente percebeu logo no início que tinha muita queixa, muitos pacientes com queda de cabelos. Então, em seguida, a gente focou bastante nessa área da queda de cabelo também. Além disso, tu é professora também, né? Tem as mentorias. Como foi esse outro braço aí na tua carreira? Sim, aí eu tive que escolher, né? Ou dar aula, fazer mentorias, dar curso, dar aula na PUC, em pós-graduações, ou ficar na clínica, né? E a clínica me demanda muito, graças a Deus, né? Bom, E aí eu te fiz uma escolha. Ou fico só na clínica, ou dando aula e clínica junto. Então, para minha saúde, né? sim. Eu priorizei estar na Clínica Bergman, porque é o nosso negócio.
né? Sim, 2005 para hoje, 26, tem o quê? 21 anos? 21 anos, 21 anos. isso. Bastante tempo, 21 bem, anos. bastante solidez também, né? Sim. Sempre foi ali naquele endereço, ali no Moinhos? Nos primeiros 5 anos foi na Luciana de Abreu, e depois a gente comprou, a gente alugava lá, a gente comprou ali na Tobias da Silva, e então 16 anos estamos na Tobias No da mesmo Silva. endereço. Iniciamos nós dois só na Sim. clínica. Hoje a gente tem 10 colaboradores com a gente, né? Uma equipe grande. Eu estava falando na entrevista da semana passada justamente sobre essa constância, né? Às vezes a gente não vê os bastidores de uma carreira sólida. Vê vocês agora super estabilizados. Sim, mas Sim. teve um início, né? Teve. Um começo, e aí muita dedicação, tem os vales e os picos, e aí tem hora que a gente pensa em desistir, né? E aí a gente continua, e aí agora vocês estão aqui com esse trabalho super bem feito. Você falou rapidamente de nutrição, Júlio. O que tem a ver, né, já que a gente começar aqui os nossos conteúdos, essa questão assim do ecossistema da saúde da pessoa para a queda de cabelo? A gente sabe que eu, como nutricionista, o cabelo e as unhas é quando já está assim, colapsado o corpo, aí o cabelo começa a cair. Mas para cair, muita coisa aconteceu antes, né? Eu já estou ali judiando desse organismo já há algum tempo, né? Fala um pouquinho sobre isso que tu falou rapidamente. Sem dúvida, a gente percebe que geralmente a queda de cabelo ela acontece ou por uma questão mais genética, hormonal, ou por uma questão de saúde. Então a gente percebeu muito quando era questão genética, hormonal, o paciente respondia super bem, super rápido, mas quando era uma questão de saúde, nós precisava melhorar a saúde desse paciente. Eu gosto de dizer, eu só consigo dar cabelo saudável e forte se eu transformo o paciente num paciente saudável. E uma das coisas que a gente começou a perceber muito, que muitos pacientes vinham com uma inflamação crônica de baixo grau nos exames de sangue, e a maioria das vezes relacionadas a problemas intestinais. Sim. Então a gente pega muito paciente com intolerância à lactose, intolerância a glúten, com deficiências vitamínicas muito importantes, desde B12, vitamina D, ferro. E quando a gente não acerta o intestino do paciente, se eu não transformo ele numa pessoa saudável, ele nunca vai ter o melhor resultado possível. Então a gente sempre agrega essa linha, além de dar o melhor tratamento no couro cabeludo para recuperar o paciente, mas também transformar ele numa pessoa saudável, com o intestino bem absorvendo os nutrientes. Isso muda o patamar de resultado. E talvez esse seja o grande chave do sucesso, que os nossos resultados são sempre excelentes, porque sempre a gente tem todo esse cuidado integrativo do paciente, intestino, exames de sangue e também o tratamento capilar. Fala pra gente, assim, esse tratamento integrativo, como é que ele funciona na vivência clínica de vocês? Então, existe diversos recursos terapêuticos também que a gente utiliza na clínica, que a gente realiza direto no couro cabeludo. Né? Então, existe microagulhamento, laser, mesoterapia, eletroporação, alguns recursos que a gente faz direto no couro cabeludo. Além de o paciente, a gente cuidar da parte clínica dele, né? A gente pega muito paciente com intolerâncias à lactose, a glúten, né? E o cabelo cai, continua caindo, até a gente descobrir isso. Aí o Dr. Júlio faz toda uma investigação, análise de exames, para dar realmente esse suporte. E a gente faz também os recursos terapêuticos. Porque também não adianta nada o paciente ter uma desbiose, uma má absorção intestinal e se encher de vitaminas. Sim. O pessoal sai comprando vitaminas, loção, se aplica, a amiga diz para usar tal coisa. E daqui a pouco, o que chega para nós? Aquele paciente que já fez de tudo, usou de tudo e continua caindo o cabelo. Porque tem diversas causas para que isso aconteça. Eu digo que o cabelo é luxo, é um luxo metabólico, né? Quando o corpo não precisa mais, não disponibiliza energia, ele cai cabelo, não importa para ele. Cabelo, unha e dentes ali não vai importar. Então a gente tem todo esse cuidado, né, de agregar essas terapias no couro cabeludo. Essa questão da desbiose intestinal, até como nutricionista, acho legal a gente falar, né? As pessoas acham que está muito só na questão da alimentação com fibras, né? A própria suplementação que você mencionou, mas existe
tanta coisa por trás. Eu, como estudo a parte de saúde mental, né, a gente sabe que muitos neurotransmissores são produzidos no intestino. E aí, quando eu sou um profissional, uma pessoa, né, que estou com indicativo de depressão ou ansiedade, isso ataca automaticamente esse ecossistema do nosso intestino. E o contrário também acontece. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, porque o eixo intestino-cérebro é um estudo muito recente e eu acho que é assim, uma obrigação nossa como profissional da saúde falar dele mais, né? E eu queria que tu falasse, Júlio, o que é o eixo intestino-cérebro, para quem não sabe ainda. É muito importante e dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro e eu percebo isso nitidamente nos pacientes. É bem comum pacientes com desbiose vir com quadros de ansiedade, vir com quadros de alteração de humor, muito paciente com insônia e queda de cabelos, né? E tu tendo a desbiose, tu seleciona bactérias inflamatórias quando tu não digere lactose, não digere glúten, tu seleciona bactérias inflamatórias e essa inflamação, ela não gera só queda de cabelos, tá? Eu sempre gosto de dizer, e no longo prazo, tenho pacientes que têm dor muscular, dor na articulação. Eu recebo muitos pacientes cansados, fadigados, sem energia, deprimidos. E é impressionante quando a gente acerta a questão do intestino, primeiro tirando os alimentos agressores e depois tratando a desbiose. Impressionante como o paciente fica bem e extremamente agradecido, né? Hoje a gente trata muito paciente que tem desbiose também. Não são todos os pacientes de capilares que vêm com desbiose, mas muitos pacientes com intolerâncias alimentares e desbiose. Impressionante como eles ficam felizes e como melhora toda essa qualidade de vida. Humor, ansiedade, insônia, tudo isso melhora quando a gente acerta o intestino também. Era bom que todos os profissionais da saúde fossem integrativos, né? Sim. Apesar de ser um divisor nas práticas, né? Porque quando você olha para o paciente da forma como vocês veem, né, completo. Imagina, tu vai ali numa clínica de estética para resolver o teu cabelo e tu sai entendendo que o teu sono afeta teu cabelo, que tua alimentação afeta teu cabelo, né? Eu tenho um paciente que toma 13 medicações. Sim. Como é que eu consigo melhorar a dieta dele se ele tá cheio de interação fármaco-nutriente? Nossa, é muito mais profundo. Então eu começo assim também, mas justamente pelo olhar funcional integrativo. Né? É uma coisa que acredito que vai voltar, porque a medicina foi assim, né, Júlio? Sim. No início, lá na época dos nossos avós, o médico conhecia a história da família inteira. Ia na nossa casa, né? Sim. E aí, por um dado momento, a medicina começou a segmentar e hoje não se vê esse paciente da forma como vocês veem, como eu vejo, né? Como alguns profissionais já estão vendo. Ele chega pra gente com a queixa, caindo cabelo. Vou ficar careca, tá caindo muito cabelo, tô desesperado. Só que por trás disso tem tudo isso, né? Então, o sintoma é o cair fios. E a causa? A gente tem que montar um quebra-cabeça pra gente tratar cada causa que está acontecendo ali, cada queixa a gente vai tratando, mapeando, e o paciente fica super bem. E a gente vê que muitos pacientes, às vezes, como tu falou, vêm medicados, por exemplo, omeprazol, pantoprazol, tem azia, refluxo, e quando tu dá essa medicação, param os sintomas, mas o cabelo não para de cair. Eu só consigo fazer quando eu realmente tiro a causa. Não é só tirar a acidez do estômago, a pessoa não tem mais azia, refluxo, mas ela continua inflamando, porque o alimento que está causando a agressão não foi retirado. Então, o cabelo, eu sempre digo, eu posso dar medicação para refluxo, posso dar medicação para o intestino, mas se eu não acerto esse intestino, o cabelo não para de cair, porque o cabelo é sempre uma das primeiras coisas que reagem. Eu sempre gosto de dizer, existem exames para analisar o fio do cabelo. Quando o paciente está saudável, no fio do cabelo tem o quê? Vitamina, minerais e nutrientes. Quando o paciente está doente, o corpo reserva vitamina, minerais e nutrientes para os órgãos vitais, coração, pulmão, fígado, cérebro, rins, e esquece de cabelo, pele, unhas e dentes. Então é o primeiro lugar, e aí se tu não acerta isso, não melhora. E eu gosto de dizer sempre, por exemplo, quando uma pessoa morre envenenada, onde é que está a maior concentração do veneno? É no cabelo. A gente não faz biópsia de coração, pulmão, fígado, cérebro, rins. A gente vai lá e pega o fio do cabelo, porque o corpo tenta jogar todo o lixo para o cabelo. Então,
Quando a pessoa não está bem, tá? A primeira coisa que cai é o cabelo. Então, eu preciso obrigatoriamente transformar essa pessoa numa pessoa saudável para eu recuperar todo o cabelo. E é por isso que os nossos resultados são sempre excelentes, porque a gente sempre transforma a pessoa numa pessoa saudável, recupera todo o equilíbrio metabólico, trata a desbiose e também faz o tratamento capilar. É um excelente diferencial. Você falou agora rapidamente sobre essa questão da extremidade, né? Como é que isso funciona na bioquímica, na fisiologia humana, assim? Eu tenho que me alimentar. Vamos lá, vamos ensinar Sim. o básico para o pessoal. Você vai fazer uma refeição. O que eu tenho que ter nesse prato? E o que isso vai fazer com que o meu cabelo fique brilhoso? Talvez a pessoa que está nos assistindo está ali pegando no cabelo e sentindo, né? Uhum. O que eu tenho que fazer para o meu cabelo ficar forte? No prato, eu sempre gosto de dizer que tem que ter comida de verdade, tá? Eu gosto de dizer que é comer o que tem na feira, no açougue e na peixaria, tá? Não usar tanto essas coisas, alimentos que tenham vida de prateleira, tá? Eu gosto de dizer vida de prateleira, por exemplo, abro um salgadinho hoje, como hoje, eu abro daqui a 6 meses, e como ele tem o mesmo gosto, ele não estraga, porque ali é um monte de produto químico, tá? E o nosso organismo não foi feito para adoçante, conservantes, aromatizantes, estabilizantes. Ele foi feito para carboidrato, proteína, vitaminas, minerais, nutrientes. A gente não absorve e isso aumenta a inflamação, tá? Então, agora eu vejo que eu também tenho falado muito, eu tenho intolerância à lactose e a glúten. O que eu falo hoje para os meus pacientes? Eu gosto de dizer que eu sou um carro motor a gasolina e lactose e glúten para mim é diesel, tá? Ninguém coloca diesel num carro motor a gasolina, porque o carro motor a gasolina não foi construído para diesel. Ele vai funcionar, só que ao invés de ele ir a 100 por hora, ele vai a 20 por hora e vai soltar uma fumaça preta. Eu gosto de dizer que, para mim, usar lactose e glúten, eu não tenho enzima para digerir lactose, nem enzima para digerir glúten. Então, eu só gero inflamação. E eu percebo nitidamente, eu consumir glúten ou lactose, eu tenho muita energia. Vou das 6 da manhã, 1 da manhã, se precisar, para trabalhar. Mas se eu comer glúten, eu preciso procurar uma cama. Eu fico cansado, sem energia. No dia seguinte, cai o cabelo. E é impressionante. Então, quando a gente entende que a gente tem o nosso combustível certo, e tu tira as coisas que não te geram energia, tu transforma a tua vida e tu fica uma pessoa muito mais saudável. E claro, assim, divinamente o que o Júlio falou faz muito sentido, inclusive para a minha prática clínica, mas eu queria saber assim, se eu sou uma paciente, já estou com queda de cabelo, vou lá, faço a consulta com o Dr. Júlio, mas eu preciso também dos procedimentos, o que a clínica de vocês oferece? Então, o paciente chega lá, ele vai passar por 2 avaliações sempre, a minha e do Dr. Júlio, né? E na minha avaliação, eu faço todo um controle na tricologia. Então, de acordo com o tipo de alopécia que ele apresenta, tem 2 tipos de alopécia que eu gosto sempre de explicar para o paciente. Uma alopécia é a alopécia cicatricial. A outra alopécia é a alopécia não cicatricial. São diferentes. São alopecias diferentes e o tratamento é diferente. Então, o que a gente faz de recursos terapêuticos hoje, né? A gente faz microinjeções de quê? De vitaminas, minerais, né? Tudo aquilo como se fosse adubar o couro cabeludo. O couro cabeludo é um vasinho de plantas, né? O cabelo ali é a plantação. Se a gente aduba aquela terra, a plantinha cresce, né? O cabelo funciona da mesma maneira. E as alopecias não têm cura, mas eu sempre digo, tem tratamento, resultado e controle. No momento em que o paciente começa um tratamento, ele fica em controle depois. Sim. Porque o cabelo volta a cair, que nem uma academia. A gente, enquanto está fazendo academia, tá tudo ótimo. Parou a academia, cai tudo. O cabelo funciona exatamente da mesma maneira. Então, é um paciente que está sempre em manutenção, em controle. Se ele quiser ter cabelo, né? Eu digo, ó, quer ter cabelo, fica comigo. Então, esses recursos terapêuticos ajudam demais o paciente. O laser é uma ferramenta hoje incrível, ele ativa folículo. Então, o paciente que apresenta folículo, mesmo folículos com fiozinho fininho, né, um fiozinho por folículo, miniaturização, rarefação, que o paciente de alopecia androgenética, por exemplo, apresenta, o laser ativa isso.
Então, quem tem folículo, tem fio, a gente vai fazer uma ativação. E com a ativação dos procedimentos é que o cabelo volta a nascer. E hoje o tratamento é mais para mulher ou homens também podem? Porque tem uns carecas por aí, né? Sim, e ótima aí hoje é mais pergunta. comum do que antigamente, gente. Sim, mulher está perdendo muito cabelo. Então, antigamente a gente atendia 70% homem, 30% mulher. Hoje eu vou dizer que é meio a meio, né, Júlio? Sim, acho que Meio até a um meio, pouco mais de até mulheres. mais mulher. É. Até mais mulher. E a raiz é o estilo de vida, né? É. Sim. Epigenética, né? A genética. A epigenética, né? A genética, mas a epigenética hoje é muito essencial para a nossa vida. A gente consegue mudar a nossa saúde com a epigenética, Sim. que é o que a gente come, o que a gente faz, o que a gente cuida. Tem um documentário no Netflix, né, que são duas pacientes gêmeas. Uma tem um estilo de vida, a outra tem outro completamente diferente. A genética tá ali, ela existe, tem o gene, eu posso expressar ou não. Mas o estilo de vida que elas têm é que definem Muda a saúde ou não. Uma é magrinha, outra é mais cheinha, entendeu? A pele, envelhecimento, Tudo. Essa questão da epigenética, né, na nutrição tem um outro braço, né, que é a nutri-epigenética. É a escolha de compostos bioativos dos nutrientes ali dos alimentos que fazem com que a expressão ou não aconteça. Então, o estudo está muito mais aprofundado. Eu sou apaixonada por nutrição, né? É uma ciência. É uma Sim, ciência. sim, Só acha que é só arroz, feijão. Não. Não. Para ti o arroz vai metabolizar de um jeito e para você Sim. de outro. Às vezes Sim. nem a proteína é expressa. Sim. E aí metabolismo, nossa, é mais aprofundado ainda. Mas voltando ainda para falar dessa questão dos cabelos, né? Existe, além dos tratamentos, muita tecnologia na estética e aí a gente acaba ficando confuso com tantos profissionais. Sim. Qual é o diferencial, assim, para que você diga assim, ó, os protocolos que eu utilizo, né, são científicos, são... Entende o que eu quero dizer? Sim. Eu preciso que vocês coloquem aqui o diferencial da clínica. Porque já entendi que vocês veem o paciente como um todo. Mas é importante que o paciente não se atrapalhe e vá para um outro profissional que não Sim. tem a bagagem que vocês têm. Sim. A gente investe muito em tecnologia, né? Então nós temos toda a parte de laser, a parte de exossomos, eletroporação, microagulhamento, mas sempre com muito estudo científico e sempre oferecendo os melhores ativos do mercado. Então a gente faz toda uma seleção de onde comprar os melhores ativos, tá? Isso também é fundamental. Não só injetar no couro cabeludo, mas também tratar como um todo, tá? Então desbiose, a parte intestinal e sim, escolher os melhores produtos para conseguir ter os melhores resultados. Alguns pacientes, inclusive, a gente faz o exame do fio do cabelo para avaliar a toxicidade e também questões epigenéticas. Inclusive, a gente já pegou pacientes com intolerâncias raríssimas, já pegamos arroz, beterraba, brócolis, alimentos integrais, fibras, que são coisas saudáveis para 99% das pessoas, mas para aquele indivíduo não era tão bom. E a gente pega muita toxicidade também, quando a gente faz a análise do fio do cabelo, a cloro, flúor, e muitas pessoas também que hoje muitas pessoas já usam um filtro em casa, mas tem um filtro que elimine totalmente o cloro e também na água do banho, tá? A gente vê muito que tem muitas pessoas que quando tomam um banho com água com cloro, elas apresentam alergias de pele, irritação do couro cabeludo, queda de cabelo. E impressionante como a gente tem feito esses exames e aparece esse nível de toxicidade com cloro e com flúor. E usar um filtro simples no chuveiro antes de receber a água, tu para de inalar esse cloro, tu para de ter alergia de pele, ajuda também nessa questão da queda de cabelo. E tomar uma água de qualidade também, porque a gente fala muito de consumir um alimento saudável, mas qual água está tomando? Está tomando a água da torneira que está com cloro, está tomando uma água que não tem minerais. Então, sempre eu gosto de dizer que a melhor água é a água alcalina, ionizada, né? Que a gente consegue ajudar de uma maneira totalmente integrativa o paciente. Hidratação. Cabelo tem que ter hidratação, né? Sim, Com certeza. total. Unhas, pele, tudo. O pessoal acha que beber água
só em estar bebendo 2, 3 litros tá ok, mas tem essa condição, né, da questão dos minerais. E aí, Júlio, eu queria já te perguntar assim, quando você está com o paciente, né, além da recomendação da própria Clarice, ó, tu vai lá agora na sala da Clarice, eu quero assim, você consegue fazer um protocolo de mudanças de hábitos com esse paciente, né, a alimentação, o sono, a hidratação, como é que é o teu trabalho para que a gente entenda a parte mais médica, né, da consulta? Total, tá? E a gente vê que o cabelo é uma coisa que gera muita motivação. As pessoas não querem ter queda de cabelo. Sim. E o cabelo é a moldura do rosto da mulher. E as mulheres amam o seu próprio cabelo e elas quando entendem a importância de ter um estilo de vida mais saudável, um intestino mais saudável, elas aderem demais ao tratamento. Tem pacientes que às vezes não querem aderir e a gente, mesmo com o tratamento, a gente consegue bons resultados. Mas os nossos melhores resultados é quando eu entrego um paciente saudável e faço o tratamento, nossos resultados são sempre muito superiores. Eu sou Mauro, presidente da Aqualife, e vou te dar 5 motivos para você se tornar um franqueado solo agora. Primeiro, você entra no mercado da saúde e bem-estar, que só cresce com a marca pioneira em água alcalina ionizada no Brasil. Segundo, investimento de 30 a 60 mil reais no modelo solo sem precisar de loja física. Terceiro, markup médio acima de 130%. Você vende um e já pagou 2. Quarto, treinamento, marketing e apoio operacional completo. Você não estará sozinho em nenhum momento. E quinto, retorno do investimento que pode acontecer em apenas 6 meses. Então, clica aqui embaixo e solicite uma demonstração de todo o plano de negócio à nossa equipe. Você pode estar diante da melhor oportunidade da sua vida. Olá pessoal, vamos começar agora o quadro Nutra-se de Conhecimento. E a primeira pergunta é, Fabiola, a alimentação pode realmente influenciar a ansiedade ou isso é apenas um mito? Essa é uma das perguntas que eu considero mais importante na atualidade. Claro que a ansiedade é uma condição multifatorial e muitas pessoas precisam entender que o acompanhamento psicológico, psiquiátrico e até medicamentoso é super necessário. Mas a alimentação sim vai participar diretamente da produção de muitos neurotransmissores, do funcionamento do intestino, da inflamação, da estabilidade da glicemia e da estabilidade do humor. E tudo isso interfere na forma como o meu cérebro vai funcionar. Imagine que uma pessoa acorda atrasada, toma apenas café, passa horas sem comer, vive desidratada, dorme pouco e termina o dia jantando alimentos ultraprocessados. É claro que ela vai ter ansiedade. Isso é uma coisa meio que óbvia, porque esse organismo ele vai permanecer em estado de alerta praticamente o tempo inteiro. E o cérebro entende que existe uma ameaça constante. Por outro lado, quando existe uma rotina rica em proteínas de qualidade, frutas, verduras, gorduras boas e hidratação, a hidratação tem que ser adequada, não esqueça, alcalina, antioxidante, um intestino saudável, a gente cria um ambiente muito mais favorável para o equilíbrio emocional desse indivíduo. Não existe alimento milagroso para a ansiedade, ok? Mas existe um padrão alimentar, um padrão de rotina que vai favorecer ou dificultar a saúde mental. Então, por isso eu costumo dizer que cuidar da mente também começa pelo prato. Bora lá, segunda pergunta. Dormir pouco pode atrapalhar o meu emagrecimento? Vou te dar uma notícia, sem dúvida. Quando a gente fala em emagrecimento, muita gente pensa que é apenas dieta e exercício, mas esquece que o sono é um dos pilares mais importantes da nossa saúde. Durante o sono vão acontecer processos muito importantes de recuperação física e cerebral. A gente chama de sono profundo e sono REM.
Quando você dorme ruim, tende a sentir mais fome no dia seguinte, principalmente por alimentos ricos em açúcar e gordura. Além disso, você fica muito mais cansado, menos disposto para praticar atividade física, tomar decisões boas ao longo do dia e pode apresentar algumas alterações hormonais também relacionadas a este apetite que começa a ficar disfuncional. É muito difícil manter uma alimentação equilibrada quando o teu organismo está precisando descansar, porque ele vai estar exausto. Então, por isso, antes de procurar uma dieta da moda, observar quantas horas você dorme é super importante. Se você acorda descansado e está com uma rotina de higiene do sono antes de deitar, com certeza seu sono vai ser melhor. E isso é uma estratégia que pode melhorar o peso, a energia e o seu bom humor. Terceira pergunta, tá? Existe uma alimentação ideal para mulheres que ocupam cargo de liderança? Nossa, essa pergunta tem tudo a ver com o meu trabalho. Eu gosto de responder que não existe uma alimentação específica para líderes, mas existe uma alimentação para quem precisa tomar decisões importantes todos os dias. Muitas mulheres e homens também ocupam várias áreas da vida, empresa, casa, filhos, família e ainda colocam a saúde em último lugar. Vão pular refeições, vivem de cafezinho, passam horas sem beber água e acreditam que isso se chama produtividade. Só que o cérebro precisa de energia, de vitamina, de minerais, proteínas, hidratação, porque para eu manter atenção, memória, criatividade e capacidade de decisão, eu preciso estar nutrido. Um líder cansado toma decisões diferentes de um líder com bastante energia. E a alimentação, ela não pode ser considerada um fator de estética, é estratégia. Eu não preciso estar no shape para estar saudável. Cuidar do físico é um investimento de inteligência emocional. Comunicação, produtividade, capacidade de liderar pessoas. Quem lidera uma equipe, por exemplo, antes de tudo precisa liderar a própria saúde. E a quarta e última pergunta é: burnout pode ser prevenido através de alimentação? Gente do céu, só alimentação mesmo na vida da pessoa. O burnout não vai impedir, tá? O burnout não vai ser impedido, certo? Mas hoje fatores organizacionais e comportamentais estão tendo esse olhar. E aí reduzir a capacidade do organismo de lidar com o estresse pode sim amenizado com uma boa nutrição. Pessoas que vivem sob pressão constante costumam comer mal, dormir pouco, consumir cafeína, bebida alcoólica, negligenciar a hidratação, né? Olha aí que água saiu em todas as perguntas. É um conjunto de fatores para fadiga, para irritabilidade, para perda de rendimento. E por outro lado, uma pessoa que come de forma equilibrada ajuda a fornecer nutrientes necessários para que o organismo responda melhor a esses desafios do dia a dia. Então eu digo sempre que burnout não vai acontecer de um dia para o outro, tá? É uma coisa que vem se acumulando. O corpo, ele costuma dar vários sinais antes. Você começa a sentir um cansaço persistente, você sente dor de cabeça, sente dor nas articulações, tem alteração intestinal, tem dificuldade para dormir, cai cabelo, unha fica fraca, parece estar sempre desanimado e a gente aprende a normalizar esses sintomas, tá? Tem que cuidar da alimentação. Eu sei que ela não vai resolver tudo, mas é um fator super importante da estratégia de prevenção desse líder. Porque prevenir sempre vai custar menos do que remediar. E agora a gente vai voltar, depois dessas 4 perguntas respondidas, para o nosso quadro O Especialista Responde de hoje. Bom, gente, a gente está caminhando já. É muito rápido. Sim. Quando a conversa é boa, é muito rápida. Eu fico até pensando assim, que mais que eu vou perguntar se o tempo está acabando? A gente tem um outro quadro, né, que vai rodar a vinheta aqui, que se chama O Especialista Responde. Então, eu vou fazer perguntas mais técnicas, né? A gente falou agora de uma questão mais geral. E aí a gente vai dividir, né? Talvez eu faça 3 para ti, mais 2 para ti, para a gente ficar aqui nas 5 perguntas. Então eu vou pedir pro pessoal rodar a vinheta para a gente voltar, tá bem? Bom, a gente volta aqui para o quadro, o Especialista Responde, e a gente vai fazer algumas perguntas mais técnicas, começando pela doutora Clarissa. Quais são os tratamentos mais recorrentes e comuns para eu fazer a descoberta
dos problemas que eu posso ter no meu couro cabeludo? Então, na avaliação, a gente faz um exame chamado tricoscopia digital. Esse exame é realizado através de um aparelho que a gente coloca no couro cabeludo e ele aumenta a visibilidade dos folículos. Então, ali eu consigo descobrir se o paciente tem os folículos abertos, fechados, ativos, inativos, se existe alguma seborreia, caspa, alguma inflamação. Ali eu consigo descobrir se ele apresenta uma alopécia cicatricial de uma alopécia não cicatricial. Esse exame é primordial. Não existe nenhum tratamento hoje que a gente inicie com o paciente sem passar por esse exame. Porque existem diversos tipos de queda de cabelo, alopecias. Então, no momento que a gente descobre, a gente traça, então, um protocolo especializado para aquele paciente. Tá. Uma pergunta de leiga, tá? Quando você fala alopécia cicatricial e não cicatricial, isso tem a ver com a cicatrização ou é uma palavra... Então, a alopécia cicatricial significa que os folículos estão fechados, né? Ocorre o fechamento desse folículo, uma cicatriz folicular, uma fibrose folicular, por diversas causas. Não existe uma causa para ocorrer isso, né? E a alopécia não cicatricial, que é o que mais a gente atende na clínica, 95% dos pacientes, existe o quê? O folículo está aberto, ele pode estar latente, mas ele está aberto. Não existe cicatriz folicular. E ele está... Isso é bom. É muito bom, mesmo que o folículo esteja aberto sem fio nenhum. Tá. Tá ali o folículo, estou vendo ele. Ou seja, ele tem uma vida, ele está latente. Quando eu chego com recurso terapêutico e estimulo esse folículo, germina de novo O fio. Aham. fio. Olha cá. Então é essa a ideia. E quando, assim. quando é cicatricial? Aí é diferente o prognóstico, né? A gente consegue manter aquele cabelo como está. Em fase de crescimento, mais ainda importante o fio estar em crescimento, porque se ele cai, no momento que ele cai, muitas vezes, ele fecha o folículo. E aí não nasce mais fio. Então, a gente evita que aquele cabelo caia, né? Faça que ele fique mais numa fase anágena, que é a fase de crescimento, nutrindo e acompanhando esse paciente para que ele mantenha esse cabelo. Porque a ideia da cicatricial, essa doença cicatricial, que quando cai esse fio, o folículo fecha. E quando o folículo fecha, ocorre a cicatriz. E aí Porque não existe tem a como... predisposição desse paciente específico. Exatamente. Já aconteceu de vocês descobrirem no estilo de vida o porquê e reverter? Ou essa é uma doença definitiva? Existem casos, sim, de a gente descobrir, geralmente também com questões intestinais, mas outras questões de saúde, pacientes às vezes com problemas dentários também, e de a gente conseguir tratar o paciente como um todo e recuperar. Mas isso não é uma promessa, tá? A promessa sempre é a gente manter aquele cabelo que o paciente tem e não evoluir, tá? Porque geralmente são pacientes que vêm com uma evolução rápida, uma perda rápida de cabelo, e para muitos parar de perder já é um grande alívio, parar de perder o cabelo. Então a gente mantém todo o estado de nutrição justamente para não perder mais nenhum fio. Para os casos de alopécia cicatricial, né? Isso, para os casos. Para a alopecia androgenética, que tem folículos miniaturizados, os resultados são incríveis, né? A gente consegue recuperar muito o cabelo fica mais forte, mais saudável. Onde tem folículo, tem vida. Que legal, a gente tem né? que estimular. Não sabia. Olha, tá vendo? Foi bom ter perguntado se cicatriz tinha a ver, né? Bom, segunda pergunta mais técnica. As intolerâncias alimentares podem estar por trás desses processos inflamatórios e alterações intestinais. Existe realmente uma relação entre essa inflamação e a queda de cabelo? E o que se fala na internet hoje é simplificado? Eu já sei que sim, né? Mas queria que você falasse se tem essa relação, né? Total. A gente percebe direto. Eu atendo muitos pacientes com intolerâncias alimentares, né? Nos exames de sangue, a gente sempre encontra inflamação de baixo grau, que a proteína C reativa elevada, a ferritina elevada, o leucograma alterado. Então, nós vimos muito essa associação. Acredito que uns 60%, 70% dos pacientes a gente percebe essa alteração de disbiose, né? Com uma dificuldade de absorção de nutrientes. Geralmente, os pacientes apresentam exames alterados de vitaminas,
muito comum apresentar esses exames alterados e o correto tratamento a gente consegue recuperar não só o cabelo, mas a saúde do paciente. Aí vem a importância na avaliação, né? Fazer o exame de tricoscopia e solicitação de exames laboratoriais, né? Isso é primordial, não tem como tratar um cabelo só porque o sintoma é a queda, sem descobrir nos exames, né, o que está por trás disso. Essa inflamação de baixo grau, para quem nunca ouviu falar do termo, o que significa? Baixo grau, alto grau, a inflamação em si? Assim, ó, quando a gente tem um processo de infecção no nosso corpo, a gente tem níveis de inflamação muito elevados, porque o organismo está combatendo uma bactéria, um vírus, né? Mas tem muitas pessoas que vivem por anos com inflamação de baixo grau, de origem intestinal, na maioria das vezes, tem proteína C reativa elevada, ferritina elevada, e com o passar dos anos isso aumenta diversos riscos, tá? São pessoas que têm mais infarto, mais derrame, mais doença articular, dor muscular, insônia. Então a inflamação de baixo grau ela é associada com uma série de doenças crônicas e uma delas é a queda de cabelo, tá? E muitas vezes o primeiro sintoma ali é a queda de cabelo, mas eu atendo também pacientes com diversas outras comorbidades. Então, no momento que tu desinflama esse paciente, acerta o intestino, tu melhora o prognóstico de várias doenças que poderiam acontecer, não só a questão da queda de cabelo. E é importante falar também, Fabiola, que a gente está recebendo muitos pacientes hoje por causa das canetas emagrecedoras, né? Então, a vilã não é a caneta, né? O que acontece? O paciente emagrece muito rápido, em pouco tempo, perde nutrientes e começa a perder cabelo. Então, a gente está atendendo demais, assim, ó, muitos pacientes usando a caneta e sem acompanhamento médico, porque na clínica a gente faz também o emagrecimento, né? Usando as canetas, a gente faz emagrecimento com toda a nossa parte ali integrativa e o paciente não perde cabelo. Mas o paciente que chega pra gente está usando a caneta sozinho, perdeu 10 quilos em 2 meses e o cabelo junto, né? Como eu digo, perder peso não é perder o cabelo, né? Perder peso e não perder o cabelo. E a gente percebe muitos pacientes extremamente fadigados, com muita perda de massa magra, usando a caneta por... Realmente, a caneta ela também reduz a absorção de nutrientes, não só aí. Muitos pacientes acabam comendo as mesmas coisas em pequena quantidade e tu não tem o aporte de nutrição suficiente. Não então, supre. sempre quando a gente faz emagrecimento, a gente dá todo esse suporte nutricional para o paciente, porque assim, o que está vindo de pacientes é 2, 3 meses de uso de caneta, chega lá na clínica desesperado com muita queda de cabelo. Muito. A boa notícia é que a gente consegue recuperar sempre todo mundo, tá? Sim, total. Mas é fundamental, quando isso acontece, procurar o quanto antes, né? Não pode deixar ficar crônico ou perder uma reserva de cabelo muito grande. Isso é super importante, né? Eu tenho um paciente com caneta e são raros os médicos que encaminham para o nutricionista. Sim, sim. Entendeu? Essa importância de olhar para essa questão nutricional é muito importante, e não só para a queda do cabelo, para tudo, né? Sim. Bom, muitas pessoas começam a tomar biotina, vitaminas, suplementos por conta do cabelo, e você já falou, né? Por conta própria, vai na farmácia e compra, né? Um paciente com má absorção, né? Quais os riscos de repor esses nutrientes de forma inadequada? Na realidade, dá uma sensação de que a pessoa está sendo medicada, mas quando o paciente tem desbiose, eu gosto de dizer assim, ó, quando o paciente está saudável, com o intestino saudável, ele absorve em torno de 30% das vitaminas que a gente dá em comprimido. Mas quando o paciente tem uma desbiose, é menos do que 1%. Então, o paciente ali está com uma percepção de que está fazendo o tratamento e, na realidade, está adiando um tratamento mais preciso, principalmente quando a pessoa tem essa questão da desbiose. Outra coisa que também no Brasil, as vitaminas em farmácias, elas só têm subdoses, né? E a gente só consegue colocar, de fato, doses terapêuticas fazendo uma prescrição manipulada. Sim. Então, muitas vezes o paciente está usando subdoses e está com uma sensação de que está tratando e às vezes acaba adiando o problema e acaba adiando, de fato, procurar o recurso
mais adequado para resolver o problema dele. Sim, a suplementação tem que ser personalizada, né? Exatamente. O que serve para você não serve para Claro, e você. de acordo com os exames De acordo com também, os né? exames. E aí, claro, para a gente encerrar aqui, né? Você falou de vários tratamentos, mas existe aquele que é mais assertivo, né? Se eu sou uma paciente que estou querendo tratar, o que você recomenda? Então, a gente monta um protocolo individualizado para cada paciente, para cada tipo de alopécia, né, ou alopecia. Hoje, o que mais é estudado, o embasamento científico, né, são os recursos terapêuticos que a gente usa na clínica. A gente só usa recursos terapêuticos com embasamento científico. Microagulhamento, né, que é aquela canetinha que a gente consegue absorção de ativos para dentro do couro cabeludo. A mesoterapia, que são microinjeções, né, de vitaminas, biotina, minoxidil, algumas vitaminas ali a gente também pode, alguns medicamentos também a gente pode injetar no couro cabeludo. Eletroporação, que não tem dor, né, e o laser. Esses 4 que tem mais estudo e o que tem mais resultado. Então a gente faz um protocolo com esses 4 de acordo com o tipo de queda de cabelo. Associado toda a parte do Dr. Júlio, Sim. que é a parte metabólica, a saúde clínica, associado, sempre associado. O resultado só vem quando a gente associa os tratamentos, né, específico para cada paciente. E é importante o paciente entender, né, que não há milagre. Não. A mesma coisa da caneta emagrecedora, não é milagrosa, né? Tem gente que não consegue emagrecer usando ela e só perde cabelo. Não, assim, ó, a medicina, para mim, é uma ciência também. Acho que tem muito recurso, né? Que se hoje a gente pode usufruir, foi porque alguém lá atrás na medicina estudou. Mas a gente precisa ter esse bom senso, né? Às vezes o que serve para uma pessoa não serve para outra. E falando até da minha rotina, né? Médico do SUS hoje prescreve remédio para saúde mental muito facilmente. E às vezes não dá tempo de atender esse paciente com Sim. todo o carinho que o ser humano precisa. Com certeza. E aí depois esses pacientes vêm para nós, Sim. para resolver uma coisa que se tivesse tido, né, a delicadeza de conversar, o encaminhamento para o nutricionista, né, enfim, resolveria. Ah, mas a população ela já está doente. Sim, mas nosso papel como profissional da saúde Sim. é orientar. É orientar, Com certeza. sem cessar, até não aguentar. Eu sei que cansa, Sim. mas tem que continuar fazendo. Sim. O nosso propósito é cada vez mais ajudar as pessoas, né, as mulheres, os homens, questão de saúde e cabelo, é o nosso propósito. Sim, e você falou uma coisa legal, né? A gente, por ser mulher, a gente olha para o nosso cabelo, a gente demais. se sente mais bonita, escova, pinta, tira os Sim. branquinhos que começam a nascer. E aí você, né, renova. renova. E aí você vai para um mundo diferente. E uma mulher que ela tá sem o cabelo, ela não tá legal com o cabelo, tá opaco, tá caindo, você não é o seu melhor. Com certeza. Então, Com certeza. assim, vocês atingem muito mais além do que só mexer no cabelo. Só a estética. Sim. Né? Você dá vida para as pessoas. Com certeza. Traz novamente, né, uma vida que às vezes estava comprometida por causa do cabelo, Por causa do cabelo. né? Gente, queria agradecer, essa entrevista foi ótima, passa muito rápido, não sei se vocês têm essa percepção, mas eu tenho Sim. sempre. E quando o conteúdo ele é de qualidade, isso acontece mais ainda. Sim. Vocês são profissionais que eu admiro muito, sempre admirei, como pessoas também, pessoas sine qua non, assim. A Clarice, eu acompanho o teu trabalho há muitos anos nas redes sociais. Inclusive, é uma inspiração para mim. Ai, Quando eu que comecei lá em legal. 2023 a fazer vídeo, eu olhava alguns que você já fazia. Então, Ai, que saiba legal. disso. que bom! Doutor Júlio, né, é um meio sócio, porque, né, tem negócios com meu marido, então, assim, é uma família isso aqui, ó, né? Verdade. A empresa que a gente Família. trabalha é uma família. Na família. Então, eu desejo muito sucesso sempre para o negócio de vocês, para a família de vocês, para a vida de vocês, saúde, tá? Obrigada por Muito terem obrigado, vindo. muito obrigado pela oportunidade. Obrigada pelo convite, amei estar aqui. Sim, e vamos novamente marcar, né? Vamos. Para poder falar, porque mulheres gostam de falar. Hoje foi só o doutor Júlio, gente. Vamos Verdade. marcar, né? Para Vamos. falar dos teus negócios, da tua trajetória, tua jornada. Então é isso. Queria agradecer também quem ficou até o final. Semana que vem estarei aqui de novo. Beijo.